Então, senhor Mutota, quer trocar de lugar hoje? Estava a tentar a sorte. Estava a disputar a cadeira com o senhor Sérgio Namorete. A sorte está naquela cadeira. Até que pode tratar-se de uma tentativa de buscar a sorte e não era para menos. É que finalmente caiu o pano sobre o maior escândalo financeiro de Moçambique independente. Talvez tenhamos que recuar ao tempo para contextualizar os factos até chegar-se a esta fase. Vamos a isso. Estávamos em 2019, ano em que o Ministério Público instaurou um processo criminal contra os réus implicados no calote financeiro que lesou o país na ordem dos 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos, dívida obtida com garantias do Estado sobre a alegada implementação do projeto da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Mas, afinal de contas, de quem era o projeto e quem tinha o domínio do mesmo? E quem dominava essas tabelas, quem fazia os cálculos era eu. Quem sabia quanto o consumo de combustível que ia numa fragata era eu. Quantas manutenções que deviam ser feitas a uma fragata era eu. Quem sabia quanto combustível se gasta de Rovuma ao Maputo era eu. Quem sabia de quantos marinheiros, qual é a alimentação, custo em alimentação, quais eram as peças necessárias para pôr um barco a funcionar num ano era eu. Dada a resposta de quem tem o domínio do mesmo, diga-se de forma absoluta, seguiram-se outras fases, a fim de perceber-se os contornos do projeto, os demais intervenientes para a sua viabilização, daí que arrancou a fase das audições para a busca da verdade material, face aos indícios apresentados pelo Ministério Público. Estávamos no dia 23 de agosto de 2021, data em que os réus se apresentaram ao tribunal. De lá até cá, o processo foi ganhando outro rumo. Se não o tiver recebido, recomendo que o meritíssimo sente com a doutora Sheila e com o Ministério Público procure saber por que não aceitou. Muito bem. Porque esse é o princípio básico da justiça. Já terminou. Muito obrigado. Momentos de exaltação de ânimos. Mesmo se entrasse na faculdade e ficasse lá alguns anos, também tinha que ter muita maturidade para me dar aulas de direito. Não é qualquer um. Os ânimos exaltaram-se ao ponto de alguns réus não recordarem-se dos factos que editaram a sua solicitação para responder em sede do tribunal. Não me lembro, meritíssimo. Ainda com o valor que recebeu do grupo Primviveste, comprou um imóvel em Johannesburg. Meu caro. Não me lembro, meritíssimo. Talvez teria que se passar a mensagem principal da presença dos mesmos. Meu caro Bruno. Sim, meritíssimo. Eu estive a aconselhar o seu amigo Armando há dias sobre respeito. Percebeu? Estou-lhe a fazer perguntas. E o senhor deve respeito ao tribunal, da mesma forma que eu devo respeito a si. Recado dado e, na base do respeito pela lei, o juiz Efigênio Batista procedeu com a leitura da sentença com penas que variam de 10 a 12 anos de prisão maior e com direito a pagamento de multa. E por ironia do destino ou não, quis o mesmo que o primeiro a ser sentenciado fosse o réu Antônio Carlos do Rosário, antigo diretor da Inteligência Econômica do Serviço de Informações e Segurança do Estado. Antônio Carlos do Rosário. Pelo crime de associação para delinquir, previsto e punido no número 1 do artigo 348 do atual Código Penal, vai condenado na pena de 7 anos de prisão. Pelo crime de peculato, previsto nas disposições conjugadas do artigo 434, número 1 do Código Penal, e as linhas E do número 1 do artigo 70 do mesmo diploma legal aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro, em concurso aparente com crime de abuso de cargo em função e de violação de regras de gestão, vai condenado na pena de 11 anos de prisão. Pelo crime de branqueamento, vai condenado na pena de 11 anos de prisão. Procedendo ao cúmulo jurídico das penas, atento ao disposto no artigo 102, número 2 e 97, ambos do Código Penal de 1886, vai o réu Antônio Carlos de Rosário, condenado na pena única de 12 anos de prisão. Gregório Leão José.
Pelo crime de associação para delinquir, associação criminosa, previsto e punido no número 1 do artigo 348 do atual Código Penal, vai condenado na pena de 7 anos de prisão. Pelo crime de peculato, previsto nas disposições conjugadas dos artigos 434, número 1, e a linha E do número 1 do artigo 270, ambos do Código Penal aprovado pela lei atualmente em vigor, lei número 24/2019, de 24 de dezembro, em concurso aparente com crime de abuso de cargo com função e 2 crimes de falsificação de outros escritos, vai condenado na pena de 11 anos de prisão. Pelo crime de branqueamento de capitais, também vai condenado na pena parcelar de 11 anos de prisão, procedendo ao cúmulo jurídico das penas, atento ao disposto pelos artigos 102, número 2 e 97, ambos do Código Penal de 1886, vai o réu Gregório Leão José, condenado na pena única de 12 anos de prisão. Armando Ndambi Gebuza, pelo crime de associação para delinquir, associação criminosa, previsto e punido pelo número 1 do artigo 348 do atual Código Penal, vai condenado na pena parcelar de 7 anos de prisão. Pelo crime de chantagem, tráfico de influência, previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º do Código Penal em vigor, vai condenado na pena parcelar de 1 ano de prisão e multa correspondente à taxa diária de 30 meticais, por força do artigo 63, a linha B, do Código Penal de 1886, com as alterações introduzidas pela Lei 5/99, de 2 de fevereiro, que são elevados ao triplo, ao abrigo do disposto número 1 do parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal, e sendo pena de 1 ano uma pena de prisão, uma pena correcional, deve-se fazer a equivalência e converter a pena correcional em pena de prisão maior, segundo o artigo 98 do Código Penal de 1986. Portanto, 2 meses vezes 2, 24, dividir por 3, 8 meses de prisão maior. Assim, 1 ano de prisão equivale a 8 meses de prisão maior. Assim sendo, a pena parcelar deste crime é de 8 meses de prisão maior, acrescido de multa de 32.400 meticais. Pelos 4 crimes de falsificação de outros escritos, vai condenado na pena de 1 ano de prisão e multa correspondente por cada crime, a taxa diária de 30 meticais, por força do artigo 63, a linha B do Código Penal de 86, com as alterações introduzidas pela Lei 5/99, de 2 de fevereiro, que são elevados ao triplo, ao abrigo do disposto número 1, parágrafo 1º do referido dispositivo legal. Também sendo pena de 1 ano, uma pena de prisão correcional, uma pena correcional deve-se fazer equivalência e converter a pena correcional em pena de prisão maior, segundo o artigo 98 do Código Penal de 86. Portanto, 12 meses vezes 2, 24, e converter a 2/3. É por isso que está 12 meses vezes 2, estão 24 dividido por 3, são 2/3. São 8 meses. Assim, 1 ano. Assim, 1 ano de prisão equivale a 8 meses de prisão maior. Sendo 8 meses de prisão maior, a pena parcelada de cada crime, acrescido de multa correspondente aos 4 crimes, prefazendo um total de 129.600 meticais de multa. Pelo crime de peculato, previsto e punido pelas disposições conjugadas dos artigos 434, número 1, do Código Penal, e 270, número 1, a linha E, também do mesmo diploma legal, aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro, vai condenado na pena parcelar de 11 anos de prisão. Pelo crime de branqueamento, vai condenado também na pena parcelar de 11 anos de prisão. Procedendo ao cúmulo jurídico das penas e à acumulação material da multa, atento ao disposto nos artigos 102, número 2, parágrafo 1º e 97, ambos do Código Penal de 1986, vai o réu Armando Ndambi Gebuza, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior, 12 anos de prisão e 162.000 meticais de multa. Teófilo Francisco Pedro Nhagomelo, pelo crime de associação para delinquir, associação criminosa, previsto e punido pelo número 1 do artigo 348 do atual Código Penal, na pena parcelada de 7 anos de prisão. Pelo crime de chantagem, tráfico de influência,
previsto e punido nos termos do artigo 452, parágrafo 2º, vai condenado na pena parcelada de 1 ano de prisão e multa correspondente à taxa diária de 30 meticais, por força do artigo 63, a linha B, do Código Penal de 1886, com as alterações introduzidas pela Lei 5/99, de 2 de fevereiro, que são elevadas ao triplo, ao abrigo do disposto no número 1 do parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. Fazendo o mesmo exercício, por ser pena de prisão, deve-se fazer a equivalência e converter a pena correspondente ao artigo 98 do Código Penal de 1886. Portanto, 2 meses, 12 meses, que é 1 ano, vezes 2, 24, dividido por 3, 8 meses. Assim, 1 ano de prisão equivale a 8 meses de prisão maior, sendo a pena parcelada deste crime 8 meses de prisão maior, acrescido de multa de 32.400 meticais. Pelos crimes, 4 crimes de falsificação de outros escritos, vai condenado na pena de 1 ano de prisão e multa correspondente também, por cada crime, a taxa diária de 30 meticais, por força do artigo 63, a linha B, do Código Penal de 86, com as alterações introduzidas pela Lei 5/99, de 2 de fevereiro, que são elevadas ao triplo, ao abrigo do disposto número 1 do parágrafo 1º do referido dispositivo legal. Sendo também pena correcional, deve-se fazer a equivalência à pena de 1 ano de prisão e converter a pena de 1 ano em pena de prisão maior. Pena de 1 ano de prisão em pena de prisão maior, segundo o artigo 98 do Código Penal de 86. Portanto, 1 ano são 2 meses, 2 meses vezes 2, 24, a dividir por 3, que são 2/3, dá 8 meses. Assim, 1 ano de prisão equivale a 8 meses de prisão. Sendo 8 meses de prisão, sendo 8 meses de prisão maior a pena parcelada de cada crime, acrescido de multa correspondente aos 4 crimes, prefazendo um total de 129.600 meticais. Pelo crime de peculato, previsto e punido pelas disposições conjugadas dos artigos 434, número 1, do Código Penal, e a linha E do número 1 do artigo 270, ambos do Código Penal, aprovado pela Lei nº 24/2019, de 24 de dezembro, vai condenado na pena parcelada de 11 anos de prisão. E, por fim, pelo crime de branqueamento de capitais, vai condenado na pena parcelar de 11 anos de prisão. Procedendo ao cúmulo jurídico das penas e à acumulação material da multa, atento ao disposto no artigo 102, número 2, parágrafo 1º e 97, ambos do Código Penal de 1886, vai o réu Tio Francisco Pedro Nhagomel, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior e 162.000 meticais de multa. Obrigado. No 7º dia da leitura da sentença, tido como dia D, o juiz Efigênio Batista absolveu em sede do tribunal 8 réus por não se ter provado o seu envolvimento no caso. Em relação aos réus, Sidônio José Citóio, Cremildo Josias Manjate, Banda Anabela Buquiene, Quistaugi Ixualda Puxante, Simeone Jaime Mauman, Naimo José Quimbinho, Elias Moyane e Zulficar Ali Ismael Amate, o tribunal concluiu que, por tudo que ficou demonstrado nos autos, não se mostraram verificados os elementos essenciais do tipo de ilícito de que vinham pronunciados. Pelo exposto, a 6ª secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo absolve os réus a quem manda em paz e em liberdade por ter praticado qualquer infração. Sente-se. Em meio à emoção dos que foram ilibados, o juiz-presidente do caso das dívidas ocultas não deixou passar o entendimento do tribunal relativamente às falhas existentes no Código Penal de 2019. Ainda nesta quarta-feira, o juiz Efigênio Batista acrescentou que os condenados devem devolver o dinheiro na ordem dos 2,7 milhões de dólares norte-americanos que prejudicaram o Estado. O tribunal disse que o prazo para interpor recurso é de 20 dias.